Quem fala é o professor Bruno Reinhardt, do Departamento de Antropologia da UFSC e membro do Instituto Cadila. O livro que eu gostaria de sugerir é do Valentin Yves Mudimbi, que é Invenção da África. Essa aqui é a versão original, o livro originalmente escrito em inglês e publicado em 1988, né? E ele ganhou em 1989 o prêmio Herkovitz de Estudos Africanos, o melhor livro publicado nesse ano. E o livro foi recentemente traduzido para o português. Para facilitar, assim, em termos de questões de tempo, eu escrevi um texto em que eu introduzo, falo um pouco da biografia do Mudimbi, articulo esse livro com outras partes da obra dele e faço um contraste, uma comparação com outro livro relevante que tem um certo ar de família, que é o Orientalismo, do Edward Said. Então eu passo agora a ler o texto. Nascido em 1941, em Likasi, Valentin Yves Mudimbi recebeu uma formação ao mesmo tempo religiosa e secular. Inicialmente educado em um mosteiro beneditino, no então Congo belga, abandonou posteriormente os votos monásticos para cursar o ensino superior na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, onde concluiu o doutorado em Filosofia e Filologia. Em 1970, Mudimbi passou a lecionar na Universidade Nacional do Zaire. Em 1979, diante do recrudescimento do controle e da repressão do regime de Mobutu Sese Seko sobre as universidades, partiu para o exílio nos Estados Unidos. Lá ele lecionou no Harvard College, na Universidade de Stanford e na Universidade de Duke, onde se formou professor emérito e permaneceu até a sua morte em abril de 2025. Essa trajetória transcontinental é fundamental para compreender o que Mudimbi chamou de sua mobilidade epistêmica. É um pensamento que transita entre o religioso e o secular, bem como entre línguas, tradições e disciplinas. Filosofia, antropologia, literatura, história das ideias, sempre no limiar entre o Ocidente e a condição pós-colonial africana. Essa mobilidade reflete sua inserção em uma linhagem intelectual que um outro livro dele, que se chama Tales of Fate, de 1989, ele denomina intelectualismo clerical. Com esse termo, refere-se a intelectuais africanos formados em instituições cristãs de origem missionária, que, a partir das contradições da chamada missão civilizadora, produziram novas expressões teológicas, bem como filosofias e ciências sociais africanas. Outro exemplo que Mudimbi chama de intelectualismo clerical seriam, assim, são vários, né? Entre eles o Edward Blyden e o John Mbiti, como pioneiros, o Fabian Ebussi Boulanga, o Kwame Bediako, o Lamin Sané, ou mesmo escritores de ficção como Chinua Achebe, ou políticos como o Julius Nyerere e o Leopold Sedar Senghor. Tendo se afastado desde a infância de tradições locais de origem pré-colonial, esses intelectuais passaram pelo catolicismo romano ou por outras denominações cristãs, nelas permanecendo ou avançando para posições agnósticas, ateias, materialistas, existencialistas, entre outras. Ao afirmarem sua diferença no interior do contexto político do cristianismo missionário, adquiriram pleno domínio de competências e qualificações universais de circulação global. Fluência em diversas línguas indo-europeias e africanas, produção de poesia, romances e tratados filosóficos históricos, e manejo de bibliotecas, computadores, internet, comitês acadêmicos e recursos editoriais. Assim, alcançaram uma posição privilegiada a partir da qual, simultaneamente, servem e criticam a estrutura de poder-saber da hegemonia do Atlântico Norte. No caso de Mudimbi, essa trajetória se traduz no que eu chamaria de um pensamento da desidentificação. Em sua obra interdisciplinar, essa posicionalidade é prefigurada pelo romance Entre les Eaux, de 1971, que foi traduzido para o inglês como Between Tides, e que poderíamos verter como Entre Marés, né, para o português. O livro oferece uma poderosa alegoria dessa condição e antecipa, no plano ficcional, temas desenvolvidos em seu clássico A Invenção da África, né, esse livro, Gnose, Filosofia e a Ordem do Conhecimento, publicado em 1988. E recentemente traduzido pela editora Vozes, e que aqui eu estou sugerindo como uma leitura fundamental. Em Entre Marés, o protagonista, que é o padre Pierre Landau, vive dividido entre o cristianismo, o desejo de autenticidade cultural africana e a revolução marxista.
três formas rivais de conceber e articular passado, presente e futuro. Landu encarna a posição liminar do entre dois, um espaço ambíguo e ambivalente entre tradições epistêmicas, linguísticas e espirituais, que para Mudimbe define o sujeito africano moderno. Educado em instituições católicas europeias, o padre, nesse caso o personagem, né, retorna ao Congo independente e se descobre simultaneamente estrangeiro e nativo, crente e cético, colonizado e cúmplice da dominação. Estruturado como monólogo interior, o romance acompanha os esforços de Landu para reconciliar fé cristã, política revolucionária e autenticidade africana. Sua voz fragmentada revela o fracasso dessa reconciliação, fazendo de Entre Marés mais do que um drama psicológico. Trata-se de uma crítica tanto à razão missionária quanto à revolucionária e a seus modos abstratos de moldar uma realidade refratária que, em última instância, jamais lhe interessou plenamente. O romance reconhece também a impossibilidade de um retorno puro a um espaço ético e epistêmico pré-colonial. A presença africana autêntica mostra-se, ela própria, uma generalidade produzida pelo encontro colonial. Ao explorar essa condição de suspensão, de estar entre as marés, Mudimbe antecipa o diagnóstico central de A Invenção da África, publicado 17 anos depois. O pensamento africano, ao tentar afirmar sua autonomia, ainda se move no interior de categorias produzidas pela epistemologia ocidental. Nesse livro, Mudimbe argumenta que a própria ideia de África é excêntrica a si mesma, embora tenha se tornado uma aspiração ética e politicamente relevante. Para que esse signo e essa promessa se convertam em um projeto genuinamente generativo e emancipatório, é preciso reconhecer uma fatalidade, a de que África foi em parte inventada pela epistemologia ocidental, missionária, antropológica e filosófica, como seu outro constitutivo. O colonialismo europeu, embora extremamente breve, quando contrastado com a história profunda das sociedades africanas, constituía um evento crítico e irreversível, precisamente em razão de seu caráter representacional. Aquilo que Mudimbe chama em A Invenção da África de estrutura colonizadora é composta por três eixos, e eu cito: os procedimentos de aquisição, distribuição e exploração das terras nas colônias, as políticas de domesticação dos nativos e os modos de administrar organizações antigas e implementar novos modos de produção. Final da citação. Daí decorrem três hipóteses e ações complementares: a dominação do espaço público, a reforma das mentes indígenas, ou seja, a produção do nativo, e a integração das histórias econômicas locais à perspectiva ocidental. Abordagens estritamente econômicas do colonialismo, como aquelas associadas à tradição leninista, são incapazes de apreender os aspectos discursivos e as implicações epistemológicas, subjetivas e mesmo ontológicas gerados pela experiência colonial. Diagnósticos unicausais, por sua vez, tendem a produzir noções estridentes, porém frágeis de descolonização, permitindo que elementos do que Mudimbe denomina biblioteca colonial se infiltrem nos movimentos autóctones de tomada de voz que floresceram na África após a Segunda Guerra Mundial e culminaram na onda de nacionalismos. Ao dissociar de maneira incisiva a soberania política da descolonização epistêmica, Mudimbe esclarece como estados pós-coloniais africanos podem ser desracializados sem, no entanto, tornarem-se efetivamente descolonizados. O gesto de Mudimbe não se reduz, portanto, a uma denúncia moralista dos limites da crítica africana. Seu projeto consiste em uma arqueologia do saber, no sentido de Michel Foucault, destinada a mostrar como os regimes de verdade que definem aquilo que é africano resultam de mecanismos precisos de poder e tradução. No livro, essa análise percorre diferentes atmosferas históricas, desde as constantes variações do discurso missionário na África a partir do século XVI, passando pelos paradoxos do pensamento nacionalista e panafricanista pioneiro do intelectual liberiano Edward Blyden, anterior à chamada Partilha da África, suas atualizações em líderes independentistas como Kwame Nkrumah, o discurso sobre a arte africana e, sobretudo, o problema da filosofia africana e sua relação com a chamada etnofilosofia. A Invenção da África é frequentemente comparada ao orientalismo, de Edward Said, como se fosse uma simples extensão da problemática do saber-poder colonial ao contexto africano. Ambos os trabalhos certamente compartilham o clima intelectual das viradas pós-moderna e pós-colonial na teoria social, especialmente a tensão Foucaultiana ao poder da representação e as complexidades da oposição entre colaboração e resistência. Ainda assim, vale destacar a singularidade de A Invenção da África,
cujas teses são retomadas e aprofundadas em A Ideia de África, que também foi traduzido pela editora Vozes. Em primeiro lugar, o leitor perceberá a extraordinária erudição de Mudimbe, o que contrasta com o fato de sua obra ter permanecido relativamente circunscrita aos estudos africanos, diferentemente da obra de Said, né? Leitores interessados em Foucault, Claude Lévi-Strauss, Placide Tempels, no pensamento afroatlântico, na filosofia africana, em múltiplas tradições intelectuais antigas e modernas, encontrarão em seus livros e também na Invenção de África, né, interpretações particularmente inovadoras. Mudimbe também é mais atento do que Said à dialética entre representação e intervenção, isso é, aos modos pelos quais a colonialidade se inscreve nas formas africanas de conceber e governar a si mesmos no contexto pós-colonial. Não há em Said, por exemplo, uma crítica aos nacionalismos árabes análoga à crítica de Mudimbe ao afrocentrismo, tampouco uma expansão da história da ideia de África para além do Ocidente moderno. Mudimbe adentra de modo original o debate sobre as visões gregas clássicas do mundo africano, a figura do Egito como Atenas negra e os arquivos cristão-etíopes e islâmicos relativos às sociedades africanas. Apesar de fortemente marcada pelo arquivo europeu, a ideia de África é para ele composta por múltiplas oicumênias, né, que apontam para diferentes direções, redes de interação e formas de poder mais ou menos simétricas. Mudimbe, em suma, não reduz a biblioteca colonial a uma única operação de apagamento ou homogeneização. Ao contrário, enfatiza as tensões internas e as diferentes vertentes dessa tradição. De um lado, figuras como Placide Tempels procuram demonstrar que a África possuía uma filosofia própria, ainda que traduzida em termos acessíveis ao pensamento ocidental, reforçando, paradoxalmente, tanto o reconhecimento quanto a domesticação da alteridade africana. De outro, antropólogos como Malinowski, ao enfatizarem o funcionalismo, situaram as práticas africanas em sistemas coerentes, porém interpretados a partir de categorias externas, naturalizando a diferença cultural e concebendo a modernização, sobretudo por seus efeitos desestruturadores. Mudimbe mostra como ambas as linhagens, bem como as tensões entre elas, são herdadas e retrabalhadas por pensadores africanos. Por fim, e ainda em contraste com Said, Mudimbe enfrenta diretamente a questão espinhosa daquilo que resta após a crítica. Não se trata apenas de rejeitar apelos a uma presença africana pré-colonial como construções inevitavelmente mediadas por categorias europeias. Tendo vivido boa parte de sua vida sob as políticas autoritárias e mistificadoras da autenticidade africana promovida pelos regimes de Mobutu, Mudimbe poderia facilmente ter se acomodado ao cinismo. Em vez disso, ele liberta o conceito de tradição de um certo imobilismo anti- ou pré-moderno, compartilhado tanto pelo primitivismo colonial europeu quanto pelo nativismo nacionalista africano, e o projeta como uma promessa de autodeterminação e emancipação que, para se realizar, exige o trabalho árduo da crítica, da autocrítica e do que eu estou chamando aqui de desidentificação, tanto da ideia de África quanto da ideia igualmente mitificada de o Ocidente. Essa posição ressoa com o estilo de humanismo defendido por Achille Mbembe, profundamente influenciado por Mudimbe, igualmente desconfiado das continuidades entre eurocentrismo e afrocentrismo. No ensaio As Formas Africanas de Autoinscrição, Mbembe propõe deslocar o foco dos artigos ideológicos para as práticas vividas, argumentando que a obsessão com a singularidade e a diferença deve se opor à temática da igualdade e a atenção às práticas cotidianas por meio das quais os africanos reconhecem o mundo e inventam formas de vida que pertencem simultaneamente a eles e ao mundo em geral. Pode-se dizer que a invenção da África constitui um exemplo paradigmático desse exercício anti-essencialista. Ciente do desapontamento ou ressentimento que suas críticas às continuidades entre o projeto da filosofia africana e as categorias do Ocidente poderiam suscitar, Mudimbe esclarece na introdução do livro que seus compromissos não estão, e eu cito, nem com a filosofia, nem com a África inventada, mas com o que significa essencialmente ser um africano e um filósofo hoje em dia. Diante do ritmo acelerado das transformações geopolíticas e da reconfiguração das identidades culturais no continente africano, o pensamento de Mudimbe revela-se particularmente atual. Sua obra mostra que a emancipação não se reduz à conquista da soberania política, nem à mera relativização cultural, mas exige repensar as próprias condições de produção e legitimação do conhecimento.
Esse legado convoca a vigilância intelectual em um mundo em constante mutação, desafiando-nos a recusar categorias rígidas, a lidar com a complexidade sem moralismo e a valorizar a incerteza em vez de buscar soluções imediatas. Descolonizar o saber nesse horizonte implica exercer uma crítica incessante, acompanhada de reconstrução criativa, aberta à pluralidade e atenta à diversidade da experiência africana concreta, sem nostalgia nem complacência. Em última instância, essa postura radical coloca uma questão decisiva: como produzir conhecimento sem, mesmo no ato da crítica, reproduzir os enquadramentos coloniais que se pretende superar? São esses alguns temas e problemas que fazem de A Invenção da África um livro indispensável para compreender o mundo contemporâneo. Então é isso, gente. Obrigado.